Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao canal dos Mil Futuros Cientistas. Meu nome é Luísa, eu sou professora de Química e estudante de licenciatura em Química na UFMG. Na aula de hoje, vamos dar continuidade ao estudo de equilíbrio químico e vamos falar um pouquinho sobre o princípio de Le Chatelier. Vamos lá? Quando falamos sobre princípio de Le Chatelier, temos que pensar que sempre que um sistema em equilíbrio sofre uma alteração externa, ele se desloca de maneira a neutralizar essa alteração. Quando falamos em um sistema em equilíbrio, temos que lembrar que a velocidade da reação de ida é exatamente igual à velocidade da reação de volta. E esse equilíbrio químico só é atingido quando essa condição é satisfeita. Porém, no momento em que a gente tem uma alteração externa, esse equilíbrio vai desigualar essas velocidades na tentativa de compensar a alteração externa que nós fizemos, certo? Então, sempre na tentativa de compensar o que foi feito, ele vai desigualar as velocidades. A partir do momento em que essa compensação foi feita, a gente tem as velocidades se igualando novamente e o equilíbrio químico sendo estabelecido novamente. Então, quando o equilíbrio químico sofre uma alteração externa, ele sai do seu estado de equilíbrio, variando as velocidades, e depois ele alcança o estado de equilíbrio de novo. E qualquer variação na velocidade que é feita é uma variação na tentativa de restabelecer equilíbrio químico, na tentativa de compensar qualquer alteração que foi feita. E aí, a gente tem vários tipos de alterações externas que vão levar a uma resposta do sistema. E nós temos que saber qual resposta é essa para a gente saber qual é a consequência que aquele sistema vai sofrer pelo fato de ter sofrido uma alteração externa. Então, vamos lá. Quando a gente fala de adição de reagente, nós estamos fazendo uma alteração externa em que nós vamos aumentar a concentração do reagente. Na tentativa de compensar esse aumento na concentração do reagente, o equilíbrio químico vai se deslocar, diminuindo essa concentração até o equilíbrio químico ser reestabelecido novamente. E aí, nesse caso, o equilíbrio químico vai se deslocar para a direita, formando mais produtos. Então, pensem comigo, veja só. Vamos supor que a gente tenha uma reação química em que eu tenha A se transformando em B. Esse equilíbrio químico é satisfeito. Se eu tenho um aumento na concentração de reagente, eu preciso compensar esse aumento na concentração do reagente. Isso significa que esse reagente precisa se transformar em produto. Então, por um certo momento, a velocidade de ida é maior do que a velocidade de volta, porque eu preciso compensar o aumento da concentração de reagente, transformando em produto. Agora, se eu retiro o reagente, eu diminuo a concentração de reagente naquele sistema e o meu equilíbrio químico vai tentar compensar essa diminuição de reagente. Como? Deslocando o equilíbrio para a esquerda, formando mais reagente. Então, eu vou deslocar o equilíbrio químico para o lado dos reagentes para formar mais reagentes, aumentar a concentração de reagente e compensar a alteração que eu fiz, que foi retirar reagente. Agora, uma outra alteração que pode ser feita é a adição de produto. Caso eu tenha adição de produto, essa adição vai fazer com que a gente aumente a concentração de produto e precise compensar esse aumento da concentração de produto. E essa compensação só pode ser feita caso a gente consiga diminuir esse excesso de produto que foi adicionado. Então, o equilíbrio químico vai se deslocar para a esquerda, formando mais reagente, consumindo o produto que foi adicionado em excesso. De forma análoga, retirada do produto faz com que a gente tenha uma diminuição na concentração do produto e o equilíbrio químico tente compensar essa alteração que eu fiz.
vai então deslocar o equilíbrio químico para o lado dos produtos para aumentar a concentração que eu diminuí, certo? Então desloca para a direita, formando mais produto. Agora, quando eu falo de aumento e diminuição da temperatura, eu quero que vocês pensem que são processos que dependem da temperatura para acontecer. Então, são processos endotérmicos e exotérmicos. Porém, o contrário de um processo endotérmico é sempre um processo exotérmico. E o contrário de um processo exotérmico é sempre um processo endotérmico. E o que isso tem a ver com o nosso princípio de Le Chatelier? Tem a ver que quando a gente tem o equilíbrio A e B, se a reação de ida é uma reação endotérmica, que absorve calor, a reação de volta tem que ser uma reação exotérmica e vice-versa. Então, se a gente tem um aumento na temperatura, o sistema vai tentar compensar esse aumento de temperatura. E nós já aprendemos na termoquímica que toda reação exotérmica é uma reação que aumenta a temperatura de tudo, que esquenta tudo. E toda reação endotérmica é uma reação que esfria tudo. Então, se a gente tem o aumento na temperatura, eu tenho que compensar esse aumento da temperatura diminuindo. Então, como que eu faço para diminuir a temperatura? Eu vou favorecer o processo que favorece essa diminuição de temperatura. Então, vai deslocar para o sentido endotérmico. Nesse caso que eu escrevi, é o sentido dos produtos, mas nem sempre precisa ser assim. Agora, se eu estou fazendo uma alteração externa de diminuição da temperatura, então eu preciso favorecer uma reação que faça com que haja o aumento da temperatura, para compensar essa diminuição que eu fiz. Então, para aumentar a temperatura, eu vou favorecer o lado exotérmico. O lado exotérmico, nesse caso que eu escrevi, nesse exemplo que eu escrevi, é o lado dos reagentes. Então, o equilíbrio químico se deslocaria para o lado dos reagentes. Aumento e diminuição de pressão. Vamos fazer um combinado, meninos? Sempre que falar de pressão, a gente pensa no estado físico gasoso. Então, apenas se nós tivermos gases nesses sistemas, é que a gente vai ter deslocamento do equilíbrio químico com aumento ou diminuição da pressão. Bom, quando eu falo em aumento da pressão, eu quero que vocês entendam que pressão é igual a força sobre área. Se a gente aumenta a pressão, a área que está acontecendo aquela reação diminui. Então, é como se coubesse menos gás. Então, quando a gente tem o aumento da pressão, o equilíbrio químico vai se deslocar para o sentido de menor volume de gás, seja reagente ou produto. Vai sempre buscar o sentido que tem menos mols de gás. Com a diminuição da pressão, a gente vai ter um aumento de área, porque são grandezas inversamente proporcionais. Se a gente tem um aumento de área, então é como se o equilíbrio químico conseguisse produzir mais gás, certo? E se ele consegue produzir mais gás, ele vai deslocar o equilíbrio químico para o sentido que tem maior volume de gás, ou seja, que tem maior número de mols de gás. Beleza? E por fim, a adição de catalisador. Eu preciso que vocês lembrem que catalisador não altera o equilíbrio químico, já que catalisador diminui a energia de ativação, tanto da ida quanto da reação de volta. Então, ele acelera tanto a reação de ida quanto a reação de volta. Beleza? Os dois sentidos da reação aceleram, aumentam a velocidade e, portanto, não tem deslocamento do equilíbrio químico. Vamos fazer alguns exemplos? Vejam bem. A formação de estalactites depende da reversibilidade de uma reação química. O carbonato de cálcio, CaCO3, é encontrado em depósitos subterrâneos na forma de pedra calcária. Quando um volume de água rica em CO2 dissolvido infiltra-se no calcário, o minério dissolve, formando íons Ca2+ e HCO3-. Numa segunda etapa, a solução aquosa desses íons chega a uma caverna e ocorre a reação inversa, promovendo a liberação de CO2 e a deposição de CaCO3, de acordo com a equação apresentada. Veja bem, a pergunta dele é a seguinte: considerando o equilíbrio químico que ocorre na segunda etapa,
a formação do carbonato será favorecida pelo. Então, ele quer favorecer a formação de carbonato. Para formar carbonato, é como se eu tivesse que deslocar o equilíbrio químico para o lado dos produtos. Ele quer saber qual alteração vai fazer com que haja um deslocamento do equilíbrio para o lado dos produtos. Aí ele fala, diminuição da concentração dos íons OH- no meio. Para a gente ter um deslocamento no equilíbrio com íons OH-, a gente tem que ter, no mínimo, H+, ou OH- nesse equilíbrio. E não é esse o caso. Então, a concentração de OH- não vai fazer o deslocamento ocorrer nesse caso, porque não tem adição nem retirada de produto. Letra B. Aumento da pressão no interior da caverna. A gente sabe que o aumento da pressão vai interferir no equilíbrio químico caso a gente tenha presença de gás. Com o aumento da pressão, a área é menor, então cabe menos mol de gás. Se a gente for ver, olha só, do lado dos produtos eu tenho CO2, que tem 1 mol de CO2, e do lado dos reagentes eu não tenho. Então, qual que é o lado que tem menos mol de gás? Nesse caso, é o lado dos reagentes. E aí, então, esse equilíbrio deslocaria para o lado dos reagentes. Não favorece a produção de CaCO3. Letra C. Diminuição da concentração de HCO3- do meio. Se a gente diminui a concentração de um reagente, a gente tem que produzir esse reagente. Então, esse equilíbrio químico teria que se deslocar para o lado dos reagentes, o que não vai fazer com que haja um favorecimento da produção do CaCO3. Então, letra C, eliminada. Letra D, aumento da temperatura no interior da caverna. Com o aumento da temperatura, a gente tem que dar um jeito de diminuir essa temperatura. Então, a gente tem que favorecer para o lado endotérmico. Com essa representação, eu vejo um sinal de ΔH positivo, o que indica que esse processo é endotérmico. Então, o processo de ida é endo e o processo de volta é exotérmico. Então, com o aumento de temperatura, eu desloco para o lado endotérmico. O lado endotérmico é o lado dos produtos. Eu favoreço a produção de CaCO3. E por último, o aumento na concentração de CO2 dissolvido. Se a gente aumenta a concentração de CO2, a gente vai fazer com que haja um excesso na concentração de produto, correto? Com esse excesso na concentração de produto, o equilíbrio vai naturalmente deslocar para o lado dos reagentes. Com isso, eu não vou favorecer a formação do carbonato. Então, falsa, resposta letra D, por causa do deslocamento de equilíbrio. Beleza? Pessoal, existem diversos outros exercícios do Enem, de outros vestibulares e concursos sobre princípio de Le Chatelier. Para nossa aula não ficar muito grande, eu finalizo por aqui. Espero que tenham entendido e até semana que vem. Tchauzinho!